Não pula o começo do vídeo não, hein? Olha aí os quadros novos que meu pai fez na semana passada. Olha esse Morte Branca, cara. Essa profundidade ficou surreal. E Tokyo Ghoul tá vindo aí com tudo no remake, né? O pessoal já tá hypando pelo jeito. Se vocês tiverem interesse em algum quadro, chama no número lá da descrição. Meu pai vai adorar bater um papo com vocês e ouvir a ideia que vocês têm aí pra fazer. O pessoal sempre fala, eu quero essa página, será que dá pra fazer? Será que é assim? Será que é assim? Meu pai fala, não sei, mas vamos ver. E sempre dá certo no final, né? Sempre fica incrível. Vamos pro vídeo, pessoal. Após ser derrotado Hetsu por Piccolo, versus Miyamoto. vamos lá, Saiu, tinha como saiu objetivo o ir além vídeo. do seu nível de luta atual. Com seu Kenpo chinês, ele entrou no mundo do boxe, onde com seus punhos do Kenpo, ele dominou a nobre arte. Ele se tornou um grande campeão, porém apenas isso para lidar com um monstro como Miyamoto Musashi, Nossa, que acabava de ser foda, hein? clonado, não bastava. Miyamoto E para deve ser enfrentar o top samurai 3, né? lendário, Mais o forte próximo do nível pack. precisava ser atingido, então. assim Hetsu Kaiô foi Ali até o- Kaku, o absoluto das artes marciais. O 3, Lá ele o dominou 4 ali é Shaolin. bem- O bem objetivo polêmico, era ser né? como Top uma 3, pena, top onde 4. espada alguma pode cortar. E ao completar o treinamento, pessoal, a espada do grão-mestre já não podia cortá-lo. Ele era como Caraca, uma pena. Porém, caralho. Miyamoto Musashi não é qualquer lâmina. Ele é a representação do próprio conceito da espada. Caramba. Tokyo A Dome, pena um dia contra o antes da conceito do luta, corte. Tokugawa Virou a aguardava, espada onde praticamente, aconteceria um caralho. combate com armas. Lá ele pensava, amanhã a multidão vai rugir e chorar, até que sobre o silêncio. De repente ele se apavorava, ele tinha uma visão. Havia sangue espalhado por toda a arena subterrânea. Caralho. Aquilo era um prelúdio antes das partidas Ah, serem foi uma banidas. visão. O que aconteceria lá marcaria Nossa. toda a história do Tokyo Dome. No dia seguinte, as arquibancadas lotaram, porém, por algum motivo, o clima Nossa, era galera. tenso, a energia lá estava diferente, Ninguém feliz. negativa. Aqueles que frequentavam lá sabiam que os golpes baixos, dedos dos olhos, mordidas como de costume eram liberadas, porém ainda assim hoje era diferente. Agora, naquele dia, a arena tinha armas mortais. Todos se Caralho. perguntavam: veremos uma luta ou uma batalha mortal? Nos bastidores, Baki ia até Hetsu. Ele sabia que naquele dia aconteceria um combate de vida ou morte. Baki Massacre. olhava e dizia que Hetsu não aparentava ser um lutador, mas sim um verdadeiro artista marcial. Ele notava só de olhar que o casaco de Hetsu estava pesado, ele estava equipado. Caramba. Ele entendia que Hetsu estava preparado, galera. Porém, um combate como aquele, com armas, era muito precipitado. Já contra um Kaku demônio. chegava e queria cortar o papo, porém Baki ignorava. Ele dizia que mesmo sem espadas na mão, Miyamoto Musashi ainda era forte. Mas Hetsu interrompia e dizia que o conheceu há 3 dias atrás. Ele saía andando e dizia que percebeu que se Miyamoto não usasse espadas, a luta duraria 5 ou no máximo 10 minutos Caralho. contra ele. Caceta. Miyamoto Musashi não era páreo para Hetsu sem armas. Nossa. Porém, se ele tivesse espadas, poderia ser mais do que ele poderia lidar. A perna Ele de queria pau. aquele confronto, pouco importava os conselhos de Baki. Sem Miyamoto espada, entrava de um lado e Hetsu entrava ele ia dar do um outro. pau com espada Entre eles, e armas já aguardavam. ficou O juiz difícil. Ele acha que ele entrava vai e passava perder, mas as ele quer regras, lutar. onde tudo era liberado, exceto armas de fogo. O tambor suava e o combate finalmente havia começado. Hetsu abria sua jaqueta, ela estava lotada de shurikens. Ele Caralho. e arremessava. 1, 2, 3. Inúmeras adagas eram arremessadas, Nossa. mas nada acertava Miyamoto. Cara. Sua esquiva e precisão eram absurdas. Ele Só desviava, na esquiva. agarrava, repartia as shurikens com É da hora, né? Tipo, as obras retratam o Miyamoto Musashi de igual a do Vagabond lá, o cara que ele realmente era um animal, mas foi aprendendo com o tempo e tal. E eles trazem essa animar, como é que falaria? Essa vibe animalesca, né? Acho que é animalesca. É, esse meio animalesco dele, você acha mesmo que no Baki ele é um animal, ele é um demônio. meio. Todo mundo se impressionava, o samurai Olha. era um monstro. As shurikens de Hetsu acabavam, galera. E simplesmente ele Ixi, tirava sua foi-se jaqueta tudo. e começava Já a era. girar. De pouco a pouco Caralho. ele batia a jaqueta na areia. O foco Caramba. era cegar Miyamoto. Areia, Nossa, ossos, jogando dentes areia. eram jogados. Porém, o samurai Dentes? riscava, Dentes? mesmo com Da seu onde? olho sendo perfurado, ele Dele? não esboçava reações. Caralho. dentro do olho do cara! Sorria e dizia: Hetsu, você parece uma criança. Primeiro você me joga shurikens, depois você me joga areia com detritos. O que vem agora? Outro projétil?
Talvez você Nossa. esteja fazendo isso por se sentir seguro à distância. O que está acontecendo? O que você planeja fazer quando não ter mais coisas para jogar? Nossa, você irá deu cuspir ou uma irá zoa- correr para fora? Isso nem dava bola, ele Deu uma encaixava sua zoada. jaqueta e arremessava na cara de Musashi. Nossa, Miyamoto até a jaqueta pensava, jogou. é uma pena, pelo jeito é só isso que você tem a me oferecer. Caralho. Ele sacava sua espada e a cortava. Porém, galera, ao realizar o corte, Ei. uma arma vinha atrás da jaqueta. Nossa. Arma? E o alvo era a testa do samurai. Nossa, era uma espécie Puta, era só Cê, pra... um super nunchaku o negócio. Era de nunchaku. Etsu Nunchaku gritava com e vários virava as armas no pedaços chão. ali. Miyamoto sangrava, porém Nossa, seus olhos aí- ainda aí- estavam vidrados, prontos pro combate. Cara, tá instalado o Ele se apoiava zoião na dele, espada assim, e eu nem observava, Não pisca. respirando. As pessoas diziam, galera, que o som do giro de Hetsu era sinistro, tinha algo perigoso em suas mãos. A velocidade do giro era além dos olhos humanos. Caramba. As pessoas perguntavam, onde está a arma? Onde Ninguém foi nem parar vê a de tão ponta? rápido Hetsu que se tava preparava e girando. golpeava. As pessoas sequer viam o que tinha acontecido ali. Nossa, Miyamoto só vê o sorria outro e pim, pim, pensava, pim tomando. ele é rápido, porém apenas na ponta tem velocidade. Mas ele manipula essa arma com seus braços de forma incrível. Seus movimentos são sutis e suaves. Miyamoto largava a espada e apertava as mãos. Hetsu parava de girar, se preparava e atacava. A velocidade era assustadora, porém Miyamoto, galera, com um passo pra trás, ele Caralho. desviava, sobrava apenas Caceta. uma imagem residual. Depois disso, ele caminhava pra frente, porém Hetsu jogava outro golpe. Miyamoto segurava de um lado e outro golpe vinha na sua lateral. Porém, sem muitos problemas. Ele não atacou ainda. Caramba, só Você tá vê, só, né? Só desviando, tomando... Miyamoto segurava, tomando ele dente pegava, nos olhos, puxava só. a arma da mão de Hetsu, Areia. e agora ele quem as usaria. Hetsu Pegou. gritava e se preparava para ser atacado. Miyamoto perguntava se era só balançar aquelas armas, porém aquilo era praticamente um brinquedo. O material era Nossa. fraco. Ele não sabia se aquela arma era ideal para matar. Ele perguntava, chinês, você realmente planejou derrubar Miyamoto Musashi? Nossa, Caralho. Hetsu chutava Miyamoto, Falando na terceira pessoa ainda. se esquivava, zoando, ele tava levando tudo na brincadeira ali, galera. O samurai esticava a arma, erguia e batia na areia. A corrente de ferro estourava. Aquilo não era uma arma para Miyamoto Musashi. Nossa. Porém, pessoal, a corrente não tinha sido rompida ao colidir com o chão. O ferro tinha estourado quando ele apertou com suas mãos. Meu Nossa. Deus. Só Sem apertou. graça, ele suava frio, ele dizia: Baki, é difícil de engolir isso. O chicote de 9 sessões é realmente tão fácil de Chicote quebrar. de 9 Um flashback sessões. nos é mostrado, onde Kako contava que durante toda a sua vida ele balançou até perder a pele da sua mão. Nossa. O sangue corria, porém ele nunca parou. Ele passava sal nas mãos e voltava a treinar com aquela Nossa, arma. caralho. Que acabava e suas mãos velhas estavam lá. Ele se orgulhava daquelas armas até hoje. Caramba. Porém, quando Miyamoto as E ele destruiu quebrou. daquela forma, apenas ansiedade restava em seus sentimentos. Miyamoto Nossa. balançava a espada, colocava na bainha e jogava na mão de Hetsu. Ele dizia, Ó. tente usar isso, mas deixa eu te dizer uma coisinha. Usa Usar isso, uma usa espada. espada. E antes dele terminar de falar, galera, Hetsu atacava com o ombro na frente. Nossa. Ele baixava a guarda de Miyamoto e com a outra mão de trás, ele batia a espada na bainha na cara de Miyamoto. Nossa, O samurai cara. estava tratando Batendo ele com a deboche. espada. As artes marciais chinesas não são brincadeira, então com a espada dada pelo samurai, sem sacar da bainha, ele Nossa, recebia uma série de golpes. caramba. Com um chute em cheio, Miyamoto era jogado de cara no chão. ele não bateu ainda. Samurai. Hetsu é um artista marcial. Ele dizia, eu não quero que você lute de mãos vazias. Ele Nossa. enfiava a espada no chão e se posicionava para lutar. Miyamoto se Ai, levantava, pega a espada, sangrando. Miyamoto, Ele dizia, pega. você teve possivelmente a única chance de vitória, porém você jogou fora. Você não Nossa. terá uma segunda chance. Caralho. Ganhou agora, não ganha prometia mais. dar um final maravilhoso para Hetsu Kaiô. Nas Ele tem a aura. As pessoas gargalhavam. Miyamoto havia Nossa. proferido as mesmas palavras que as lendas contavam sobre o confronto lendário de Miyamoto Musashi contra Sasaki Kojiro. Onde na luta, galera, Musashi provocou Sasaki por todo o confronto, pois segundo ele, o caminho para a derrota era a ira. Musashi se impressionava, as pessoas haviam entendido sua referência. Caramba. Etsu dizia que suas palavras... Nossa, Ele nem. a galera me Ele conhece. de caralho.
Me conhece, minha história existe até hoje, Caramba. 1000 anos depois, negócio assim. Eram bem famosas. Então, galera, o que Musashi fazia? Ele pegava sua espada e pra irritar Hetsu, ele jogava ela no monte. Ele o chamava pra um combate no mano a mano. Sem dar tempo, sem Hetsu espada. socava, Musashi se esquivava. Porém, Hetsu é um dos grandes mestres marciais. Se ele queria entrar no seu território, ele pagaria por isso. Com suas tranças, ele acertava os olhos. Puta que Caralho, pariu. cheio no queixo, Hetsu Deu uma colocava seu oponente de trançada. joelhos. Mas ao cair, galera, Miyamoto pegava a perna de madeira de Hetsu. Ele se levantava, porém Hetsu ia junto. Hetsu era como uma espada. Caraca, Os movimentos mano. são incríveis. Seu peso é maior do que eu esperava. Seus cabelos viraram armas. Porém, galera, Hetsu se chocava. Ele pensava: meus 100 quilos são erguidos numa facilidade absurda. Caralho, levantar. Miyamoto pegava, girava de um lado Olha, pro outro numa tá brincando tranquilidade com ele. absurda. Porém, ele se preparava, pisava, jogava Hetsu pra trás e atacava o solo. Hetsu Com ele. o cara no chão. Em segundos ele girava e se posicionava, mas dessa vez ele estava inconsciente. Todo mundo gelava. Miyamoto chegava pertinho, segurava seu punho e o jogava no chão. Hetsu caía de costas no chão, ele recobrava sua consciência e devolvia um chute. Porém, Musashi se esquivava. Cansado, ofegante, ferido, Hetsu voltava de pouco a pouco. Ele golpeava, porém seu estado atual era precário. Tudo que ele jogava, Miyamoto lhe dava. Com um movimento parecido com um Ippon, galera. Ele jogava o braço de Hetsu pra trás e o jogava no solo. Porém, o chinês parava em pé, mas o seu braço estava deslocado. Seu cotovelo estava lesionado. Musashi saía andando e ele ia até o monte, galera. Fudeu. Ele pegava uma espada e atacava o solo. Não é a porém, dele. ela se quebrava. O samurai quebrou ficava ela, jogou no inconformado. Ele solo. dizia: as espadas aqui não têm alma. Caramba. Os brinquedos, elas nem serviam pra ser uma faca de cozinha. Nossa. Ele pegava outra espada e Hetsu fazia uma pose, galera. Baki se assustava. Hetsu usava a pose de batalha do campeão daquele lugar. A pose do Baki Baki. explicava a sua pose, que consistia em colocar o centro de gravidade nos dedos do pé. Uma pose natural, relaxada, com um pé à frente e outro atrás. O tronco de lado, com um braço à frente protegendo as áreas do seu corpo, o ombro protegendo o queixo, o punho próximo do queixo para defesa e ataque, a mão da frente aberta, preparada para responder a qualquer situação. Era uma pose de batalha extremamente eficiente. Hetsu olhava e dizia: aprimorei cada parte do meu corpo nas artes marciais chinesas, não jogarei ela fora agora. Minha deficiência é apenas a minha perna direita e o meu cotovelo que acabou de ser lesionado. Porém, mexa-se, Miyamoto olhava e sua aura era avassaladora. Ele exalava uma intenção assassina. Miyamoto Musashi cortaria qualquer coisa na sua frente. Como que você ataca agora esse bicho? Cortar ao meio, porém ao chegar bem pertinho a espada entrava no rosto de Hetsu, porém Miyamoto parava. Hetsu enlouquecia. Ele dizia: por que você parou um corte? Por que você age como se olhasse pra baixo pra falar comigo? Musashi sorria e o reconhecia. Tinha um verdadeiro guerreiro na sua frente. Ele continuava o corte. Cortar o cara no meio e parou. Parou no meio o negócio. Perna com o seu calcanhar e acertava em cheio a cara de Miyamoto. E ele parava em pé, pronto pra continuar lutando. A arena, galera, enlouquecia. Kakisumi adorava. Motobi dizia: Miyamoto tinha sido chutado por uma pena. E como uma pena ele não seria cortado. Baki se impressionava, ele havia lidado com aquela situação extremamente complicada. No combate, Hetsu pensava: Baki-san, você dá tudo de si, você se certificou de usar cada parte do seu corpo. Esta pose simboliza isso. Tudo do seu corpo será usado. No chão, ferido, Miyamoto rolava de dor, Hetsu saltava. Doeu mesmo. Com 2 pés, ele o esmagaria, porém no instante, Miyamoto sacava cordas que ele tinha amarrada em seus ombros. O pescoço de Hetsu era laçado, depois os braços, as pernas. Cada parte do corpo de seu oponente era tirou uma corda. Uma técnica de amarro. Hetsu não podia sair de lá. Olha. Ele não tinha ângulo para forçar e rasgar as cordas. Todos seus movimentos eram restringidos. Todo mundo se chocava. Era realmente uma técnica onde pontos chaves eram neutralizados. Gaku dizia pra Baki que dava aquela luta como finalizada. Ele dizia que sem espadas, Hetsu tinha sido derrotado. E aquela cena era vergonhosa.
Hetsu gritava e exigia que o corte chegasse. Miyamoto dizia: não precisa gritar, você é vaidoso demais. Você quer tirar de mim até a liberdade de decidir te cortar. Caralho. Hetsu chocava Caceta. e lágrimas caíam de seus olhos. Musashi dizia: seus pés e mãos me machucaram. Você quebrou o meu nariz. Ele ia até o monte, pegava sua espada e dizia: dele. golpear, esquivar, chutar, depois ser enganado e ser amarrado. Ele parava atrás de Hetsu e fazia um corte numa espada ao lado, e o próximo à sua frente seria Caramba. cortado. Cortou Todo a mundo se espada. chocava. Pediam para parar a luta, Baki e os outros lutadores entendiam que Miyamoto não brincava. O corte vinha, porém o alvo eram as cordas. Hetsu era Caramba, solto, porém soltou ele. novamente a espada era levantada. Hetsu virava e entendia que o corte estava por vir. Miyamoto pensava: aqui e agora vou te mostrar o que é ser cortado por uma espada Caralho, de verdade. Mas fodeu. o corte e a espada chegava, Hetsu pensava: está aqui, vou Já usar foi. o Shaori. Como uma pena ele girava para evitar o corte. Musashi fazia outro, em outro ângulo. A perna de madeira que golpearia era Cortou. cortada. Ah, Hetsu parava fodeu. assustado. Na arquibancada, Kako se irava. O Shaori havia sido derrotado. Uma pena havia sido cortada pelo conceito da espada. Hetsu dizia: assim como prometeu, você me cortou, Miyamoto Musashi. O sangue jorrava, a No areia meio. pelava, porém Hetsu ainda estava vivo. Miyamoto dizia estar bem surpreso, ele ainda estava vivo, Caramba. mas ele pretendia matá-lo. Hetsu dizia que o Shaori havia funcionado sim, porque a intenção do samurai desde o começo era dar um golpe mortal, e ele estava vivo. Ele se agachava e Nossa, lá. dizia: vamos Você queria tentar me de novo. matar e não Sua matou. aura saía. Você errou. Ele pensava, minhas mãos no chão, Você meu falhou. corpo curvado, meu pé pronto pra disparar. Aquela pose era um sinal de uma investida final. A pose de Ele combate do fechava a Piccolo, cara e parece. abaixava mais ainda. Os lutadores pensavam: essa pose é para atingir uma velocidade incomparável. Assim Hetsu disparava. Miyamoto olhava para os céus e pensava: Pro céu? eu vejo quão lamentável isso é. Não tem absolutamente Lamentável. nada que você faça para me vencer. Ele sacava sua espada, Fodeu. jogava as mãos pra trás e quando o corte ia chegar, Hetsu sacrificava o seu punho pra parar aquela Nossa! espada. Miyamoto se impressionava, o punho daquele homem parou a minha espada. Nossa. A densidade do punho de Olha. Hetsu era Caralho! totalmente anormal. Caramba, mano. Hetsu gritava: te peguei. Miyamoto sumia Nossa. e o derrubava. Ele pensava: está certo, Hetsu, vocês me pegaram. Miyamoto se preparava e o corte chegava. Uma pena era partida ao meio e em pé desfalecendo, Ai. começava a se lembrar do seu passado. Enquanto ele treinava o seu Kenpo-Shinei, Cortado seu no mestre meio, treinava na contra perna, espadas. em tudo. Hetsu contestava o seu mestre, ele achava que as coisas não acabavam ao ser cortada. Seu mestre dizia que acabava assim, a pessoa iria morrer. Hetsu dizia que corte resulta na morte. Esse pedacinho de metal causaria apenas uma mordida no corpo, porém se o contra-ataque acontecesse, não teria mais cortes. Seu mestre perguntava o que seu aluno estava pensando em fazer essas indagações, qual era o sentido daquilo. Hetsu dizia: a espada e a lança, desde os tempos antigos, infestam o mundo das artes marciais. Assim um medo cego por lâminas apareceu. Eu odeio essa sensação. Desde que você não perca sua cabeça, ele quer na deve haver porrada. uma chance de contra-golpear É. e reverter qualquer situação. Seu Mesmo mestre contra olhava lança dizia: e você espada. quer ter certeza disso? Quer tentar? Olha, Hetsu topava, porém o seu ele mestre já- sorria e dizia Ele que tem era um melhor. contra-ataque, ó. E ele vai usar o contra-ataque com o Musashi, hein? Cara, Será que vai rolar? Tá treinando, tá falando, ó, que ele falou que tem que ter um contra-ataque. Treinou com o Ele mestre, falou, ó. né? A espada e a lança é tipo uma mordida. O cara vai te morder, mas ele vai ficar vulnerável. Ele tem que ser agora. Não, Cacete. ele descobriria no momento certo. A cena voltava e Hetsu caía. Nossa. Ele pensava: então é isso que as espadas podem fazer? Isso que é um corte? Assim que é ser cortado? O meu fígado ficava aqui.
ele sumiu no momento que a pena se quebrou. Caralho. Eu parei a espada, porém num leve afrouxamento meu, ele removeu a espada do meu aperto. O Shaori foi usado por mim. Nossa, ele porém, só tirou ainda assim, a espada. A sua lâmina rasgou todos os meus órgãos internos. Nossa. Ele separou a minha espinha. Nossa Acreditar que um corte é assim, acho que não vou ter mais uma chance de contra-atacar. Não vai ter, Isso parece até um sonho. Da próxima vez, aproveitarei minha chance para... Hetsu já não estava entre nós, ele não conseguia Nossa, olha as tripas. E essa foi a luta de Miyamoto Musashi contra Hetsu Kaioru, galera. Puta Comente que livremente pariu. o que vocês acharam, se vocês... Parece que ia ter um puta de uma reviravolta, né? Né? Não, aí teve... Não, Musashi. Não, que a hora que falou, né? Tem que ter um contra-ataque, tem que ter um contra-ataque. Contra-atacou nada. A luta mais triste da obra. Caraca, mano. Que faz uma pessoa morrer? Um corte de espada, um tiro no coração? Não, pessoas só morrem quando são esquecidas e Hetsu sempre estará em nossos corações. Nossa, o pessoal curtia o Hetsu, cara. Que merda, morreu. Olha, ele morreu mesmo. Não achei, cara, que queria morrer não, cara. Mas também, caramba, o que tem na cabeça? Ele vai lá, não, no pau não vai dar não, ele tem que vir com as espadas, eu quero ir com as espadas. Ah, tomar banho. Queria com as espadas não, eu queria só no soco. Pô, e muita gente gostava mesmo dele, Ela? ele só morreu, né? Nossa, acho que o povo ficou puto, hein, quando ele morreu. Pensou, você curtiu pra caramba, você tá assistindo a aula, daqui a pouco pô, você esperando. Aí ele dá um morreu na flashback desse. Mestre, tem que haver um contra-ataque, mestre. Vamos Aí tentar, você vamos espera, né? tentar. Aí você fala, pá, olha lá, ó o contra-ataque, vai bater, vai arregaçar o saco. Pum. Que loucura. Caraca. Pessoal que curte Bach teve muito patrocínio de um mesmo rapaz. Então vai ter tipo uns 4 vídeos de luta de Bach, se vocês quiserem patrocinar mais alguma coisa. Sim. Tá demorando um pouquinho, Um pouquinho. talvez um mês, né? Que a gente demorou nesse. Isso, demorou. E era pra ter, Mas pra a ter gente saído tá- no ano passado. Mas a gente tá dando um jeito aí, reformulando o sistema, ver se esse ano dá pra gravar mais patrocínio. Mas vai ter aí, os próximos vídeos já ficam aqui, ó. Musashi contra o Doppo, Musashi contra o Hetsu, o Motobi versus Yujiro e o Jiro versus Musashi. Vai ter bastante coisa pela frente de Bach. E eu tô procurando ele aqui, caramba, porque ele já tava querendo patrocinar outro. Eu falei, é o Rafael. O Rafa, falei, calma aí. Deixa nós botar em dia aí. Deixa sair esses, depois a gente grava mais.